Olá, amigos, mais uma vez aqui com vocês para conversar sobre o Enem, aqui na TV IG. Hoje vamos bater um papo sobre a prova de humanas. A prova de humanas aparece aqueles conteúdos que na escola de ensino médio você teve aí como história, como geografia, como sociologia e como filosofia. Então, 6 competências serão cobradas. A primeira competência ligada à identidade e cultura. Então, questões que dão significado aí, como que os povos dão significado à sua vivência em determinado território, em determinado momento histórico. Então, essas questões que caem nessa competência. Muita coisa relacionada à análise de texto. Exemplo, uma carta de Pero Vaz de Caminha ou algum outro texto, algum fragmento histórico para ser analisado pelo aluno. Depois nós temos uma competência que trata de questões ligadas a território. Então, para questões ligadas a território, primeiro o aluno precisa ter o domínio do conteúdo de mapas, o conteúdo da cartografia, né? Ele precisa saber onde é a Europa, os principais países, onde é o Oriente Médio, os principais países, onde é a Ásia, entender a América, o que é a América Latina, o que é Mercosul, compreender essas questões de território e compreender que o território é formado ou de maneira impositiva ou com guerras, ou em alguns casos até mesmo de maneira negociada. Compreender essas questões e os conflitos de território ganham importância aqui nessa competência. Quais conflitos podem cair? No Brasil, por exemplo, a gente tem a questão do MST, ligada à reforma agrária agora na sociedade moderna, mas nós tivemos as ligas camponesas no final da década de 70, começo da década de 80, e temos, por exemplo, a questão da Constituição do Estado de Israel em 48, que foi uma questão bastante polêmica, e a tentativa hoje da Palestina de se constituir o seu território. É importante o aluno ver, por exemplo, quando nós olhamos para a Palestina, que nem sempre uma nação é um país. Lá em Israel, por exemplo, nós temos a nação palestina, que não é o país, e durante muito tempo os judeus foram uma nação, mas não tiveram um país, começaram a ter aí em 1948. Estado de Direito. Então, compreender as questões de Estado de Direito, é legal o aluno entender o que é direito consuetudinário. Lembra que depois do direito constitucional, em alguns lugares, por exemplo, constituindo o Código de Hammurabi, depois o direito romano, deixando do direito consuetudinário, que era o direito de costumes, para escrever todo o direito. Então, o direito romano, que influencia bastante o nosso direito, uma parte da história que você abandona as leis escritas e que a igreja ocupa um pouco o papel de Estado, que foi o feudalismo, e depois do iluminismo, Revolução Francesa e outras revoluções, que constitui o direito moderno. E compreender algumas instituições ligadas a Estado de Direito, saber o que é ONU, o que é FMI, entender a divisão dos poderes no Estado moderno, né, na democracia, entender o que é legislativo, o que é executivo, o que é judiciário. No caso brasileiro, lembrar que teve uma época que teve um outro poder, um poder moderador, mas entender o que é executivo, o que é legislativo, o que é judiciário, que cada um deles faz. Depois tem uma competência que trata das questões onde você tem uma evolução tecnológica, e essa evolução tecnológica faz ter uma revolução comportamental. O primeiro grande exemplo disso é quando o homem fixa a terra, é a revolução agrícola. O homem desenvolve a agricultura e por causa disso começa a morar perto ali da onde ele planta. É a primeira revolução, ela pode aparecer, mas tem outras também, como a primeira e a segunda revolução industrial e outras revoluções ligadas às tecnologias agora do mundo moderno, a revolução ligada à internet, às novas tecnologias. Depois, uma competência de cidadania e democracia. Então, compreender aí formação, lembra a democracia ateniense, que influencia na nossa democracia. A democracia ateniense era direta, a nossa representativa. Aqui você tem privilégio, costuma cair mais coisas ligadas no Brasil a questões pós-Constituição de 88, que é a Constituição que nós consideramos como a Constituição cidadã, a Constituição que trouxe mais direitos. Então, direitos que estão manifestos aí, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial e outras questões que trazem direitos e que podem, por exemplo, ser tema, como nós falamos na redação, que podem também ser tema, as coisas dessa competência podem ser tema da redação. E por fim,
uma competência ligada à geografia política, mas olhando a geografia política do ponto de vista de como nós ocupamos a terra e o que nós estamos fazendo com os recursos naturais. Então, se nós estamos ocupando a terra de forma sustentável, se nós estamos ocupando a terra de forma a preservar a terra para as futuras gerações, ou se não, se nós estamos trazendo impactos. Lembre que essas questões geralmente vão pedir ou para você compreender fenômenos, né, que acontece, a ocupação da terra leva a isso ou leva aquilo, ou para você, não dá para você elaborar aqui uma proposta ética, mas dá para você julgar as propostas éticas colocadas nos itens propostos pelo Enem. Então, a prova de humanas, muito simples, espero que cada um de vocês consiga aí fazer uma boa prova, conquistar uma vaga na Universidade Federal ou conquistar uma vaga no ProUni. Beijos para vocês e até a próxima dica.